vou estar junto com eles nessa briga, principalmente em defesa do Sistema Único de Saúde e da questão do financiamento. Tá? Muito obrigada por sua militância. A gente conhece o seu trabalho. Obrigada. Vamos juntos. E vamos vencer. Não é? Sem esmorecimento. É isso aí. Fernando Hellman. Está ligado. Agora não. Pronto. Realmente o financiamento do SUS é uma questão tão importante, né? A saúde suplementar, os planos de saúde realmente ultrapassam muitas vezes essa questão do SUS e, enquanto sanitarista e professor do curso de saúde coletiva, essa é a primeira bandeira, mas além dessa questão do financiamento, ainda temos os resquícios, por exemplo, da história, até chegar na visão da redemocratização do nosso país, que ainda é um modelo centrado, às vezes, nas figuras de certos médicos, mas não só, né, mas de outras profissões também corporativas. Então, eu gostaria de fazer um pedido ao Eider, que levasse para o grupo, né, das práticas integrativas. A primeira coisa é que flexibilizar ainda mais, por exemplo, a questão, principalmente da medicina tradicional chinesa e acupuntura, para as outras profissões, porque, por enquanto, no NASF está incluído o médico acupunturista e a gente tem as outras especialidades, a enfermagem, a fisioterapia, por exemplo, a nutrição muito forte com as plantas medicinais e fitoterapia também. E entender, então, por exemplo, que a naturologia, assim como a naturopatia, ela é um campo de conhecimento específico, tanto que a Organização Mundial da Saúde já reconhece, outros países já têm essa formulação e reconhecimento da profissão. E existe um problema no nosso país também, que é a formação de naturólogos e naturopatas com cursos de finais de semanas, e que nós estamos aqui defendendo uma formação profissional de nível superior. Levei 4 anos e meio estudando todos os dias, exceto domingo, porque eu estudava sábado também, a minha formação. Então, é bem diferenciado, realmente uma formação profissional, né? Então, isso é importante para a gente cada vez mais fortalecer o campo de estudo, tanto das práticas, mas também da naturopatia enquanto uma racionalidade em saúde. Então, eu agradeço a atenção de todos, né? E que, acima de tudo, realmente o direito ao acesso democrático e à saúde seja a bandeira não somente da naturologia, mas de todas as profissões. Obrigado. Obrigado, Fernando. Com a palavra, o Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de esclarecer mais sobre a naturologia. Agradecer principalmente ao deputado Adelmo Leão, que também é mineiro, assim como o Eider, né? Todos sanitaristas, é bem importante estar... O campo da saúde coletiva é um campo mais aberto. Talvez se a gente estivesse discutindo com outras pessoas aqui, a gente não conseguiria ser tão elucidativo. E gostaria de convidar todos, então, que possam ir no nosso congresso, que vai ser em São Paulo esse ano, de 21 a 24 de outubro, até para conhecer um pouco mais e também não só conhecer o congresso para ver as nossas discussões, conhecer os centros de referência que tem a naturologia e poder não só ver os vídeos que a gente trouxe, porque a gente pensa assim, vídeo posso ter escolhido, né? Mas ir lá ver, porque quando a gente observa é muito melhor do que quando a gente ouve. Então, eu gostaria de fazer o convite para que todos possam presenciar o trabalho do naturólogo e também entender que a naturologia pode ser mais uma profissão da área da saúde e que ela não quer exclusividade. Isso nunca teve no nosso discurso de exclusividade de práticas, porque a gente acredita que a saúde é muito complexa para estar na mão só de uma pessoa. A gente acha que com as 14 profissões que já são regulamentadas e com todas as que não são, o fenômeno é tão complexo que não daria conta também. Então, sou a favor dessa luta por essas pessoas que tiveram uma escolha diferente, né? Que igual o professor Fernando falou, saiu de Itajaí, gente que sai do Brasil todo para poder escolher. E aí a gente quer lutar por aquelas pessoas que a maioria, a gente fez um estudo, já estou concluindo, que a maioria dos naturólogos que formaram estão trabalhando com a naturologia em diversos locais e com muita contribuição. Então, também convidar as pessoas para ler, que também, além de ir no congresso ou no centro de referência, que também leiam um pouco sobre a profissão e que isso pode ajudar também a esclarecer alguma coisa e que a gente está aberto para qualquer coisa que esteja no projeto de lei que não está muito legal e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero colocar aqui o meu mandato à disposição de vocês.
essa luta é nossa, é grande, né? Se nós já conquistamos muito, mas muito mais tem pela frente aí. A distância entre o que nós fizemos e o que nós temos que fazer, né? Essa distância, projetando para o futuro, é muito maior. E é muito mais do que também o nosso tempo. Eu acho que é uma luta contínua, mas que a gente não pode desistir do nosso tempo, do agora. Nós não podemos retroceder. E isso depende da luta de cada um de nós, depende da sociedade, das pessoas que tratam a saúde como direito e que têm essa consciência do direito. Na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos está muito claro, às vezes precisa de dizer, mas está lá colocado, e muita gente trata assim, mas as pessoas só querem direitos e não querem deveres. O dever está implícito no direito, não está dissociado, não está apartado, nem está apartado da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá no capítulo 29, no artigo 29, está dizendo das responsabilidades que nós temos. E nós temos que compartilhar isso com as pessoas. Porque agora é um tempo de luta. É um tempo que a gente não pode esmorecer, que a gente não pode dispersar, porque nós estamos correndo risco. Se esse momento de crise, né, ele nos coloca nessa situação de risco, também nos coloca no momento em que, se nós unirmos as nossas forças, tomarmos consciência da importância de nós construirmos um projeto, né, mais consistente, mais universal, nós podemos dar um salto de qualidade. Não é momento de retroceder. Corremos esse risco. Infelizmente, a gente vê muita coisa sendo colocada aqui que não deveria estar na gaveta, não. Deveria estar enterrada definitivamente, sepultado. Nós poderemos pensar para frente. Ou seja, a grande pauta deste congresso é a pauta do passado, não é a pauta de futuro. Nós estamos vivendo um momento de inquietude porque tem muita coisa sendo colocado que não deveria estar sendo discutido agora. Nós não vamos combater, né, a violência, nós não vamos aumentar a segurança da população pelas medidas punitivas, mais do que, logicamente, que elas são necessárias, são importantes, fazem parte, né, do arcabouço das medidas construtivas e constitutivas, né, da história humana. Mas o que nós vemos ao longo da nossa história, e olhando para o passado nesse sentido de não repeti-lo, né, mas apenas exatamente para não repeti-lo, é que existem medidas pedagógicas, educativas, inovadoras, que são muito mais interessantes, promotoras da vida, da dignidade humana, criar novas oportunidades para a nossa juventude, muito mais importantes do que as punitivas. Reduzir o espaço da promoção humana e ampliar para punir, eu não vejo nada como positivo. Não vejo nada como positivo nós fragilizarmos os direitos dos trabalhadores. Em nome do progresso, terceirizar é uma medida de atraso, né, que nós já devíamos estar ultrapassando, já que aqueles que são tratados e que são contratados nessa condição marginal de terceirizada é uma condição marginal. Uma condição de precarização, né, de abuso, de ofensa, de bullying, né, de redução dos seus salários. Aliás, o que nós temos que estar discutindo aqui, e eu não vejo essa discussão pautada, era não só as carreiras, né, as relações salariais dessas carreiras. Qual é o motivo de alguém ganhar durante um mês de trabalho o que os outros precisam para ganhar a mesma coisa, trabalharem durante 5, 8, 10 anos? Isto não é civilizatório, isso não é pacífico, isso não é aceitável, isso não é fator de equilíbrio da sociedade. E, lamentavelmente, nós temos uma enorme distorção salarial. E nós estamos vendo que as forças mais influentes dentro dessa Câmara são daqueles que ganham mais, não são dos que ganham menos. Aqueles que ganham mais, que podem aqui tirar um tempo, ficarem aqui, fazerem filas, fazerem pressão, né, eles têm uma força muito grande. E aqueles que não têm voz, não têm vez, e nós não falamos por eles? Nós não somos os representantes da sociedade? Existe uma sociedade que está muda, e está muda aqui dentro também, uma parcela grande dos trabalhadores. E essa questão precisa ser discutida. Infelizmente, não se faz uma análise sistêmica das relações de trabalho, das relações salariais, né? Aqui foi citado, por exemplo, e às vezes a gente coloca mesmo, mas é pela condição marginal que está e que não merece, do lixeiro.
Se os médicos pararem de trabalhar durante uma semana ou um mês, talvez eles não tenham, ou o setor de saúde todo parar, não tenha o mesmo incômodo, o mesmo problema do que os seus lixeiros pararem uma semana no seu trabalho, mostrando a importância tão fundamental deles para uma vida saudável, tão importante, tão significativa. Por que nós temos que tratar nessas relações de ganho, de valor, de dignidade, essas pessoas como a margem, né, de uma sociedade civilizada? Elas são tão fundamentais, tão importantes, quanto quaisquer outros componentes da nossa estrutura social. Ramon e Cajal, já há muito tempo, dizia que na cadeia da vida, todos os elos são importantes, porque todos eles são necessários. Né? Então, dentro das necessidades, e essas necessidades podem ser criadas também pelas novas descobertas, pela inovação, pela ampliação da nossa cultura, nós podemos criar uma nova relação humana, social, em que a gente possa viver um país que tem as suas riquezas extraordinárias, riquezas minerais, de água, de solo, de fertilidade, essa riqueza ser traduzida também nessa grandiosidade da sociedade humana, tão plural, tão diversificada, tão importante, mas tão maltratada nas suas diversidades. Maltratado o negro, maltratado o pobre, maltratado o indígena que está aí, né, violentado em muitas situações, e os mais pobres. Nós temos que mudar isso. E aqui é um lugar para a gente discutir, debater. Eu não acredito que seja o lugar da mudança, mas que nas mudanças sociais a gente possa sofrer não a pressão daqueles que mais podem, e responder à pressão dos mais poderosos. Porque, infelizmente, o que nós estamos vendo é que o Congresso Nacional está respondendo positivamente aos mais poderosos. E está deixando de responder àqueles que mais precisam, né, à sociedade de um todo, o que é fundamento da justiça, da igualdade, da equidade, né, da prosperidade do nosso país. Mas que bom que a gente fez essa boa caminhada hoje. Coloco aqui à disposição de vocês. Se mais audiências vocês quiserem fazer aqui, a gente pode programar. Tem muitas demandas, mas certamente a gente pode criar outros momentos de debate, de discussão, porque é através do diálogo é que também a gente evolui de maneira civilizatória, que nós podemos crescer. Então, eu também quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui presidindo esta bela audiência pública, e um bom trabalho, um bom dia para vocês. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.